atrás o tempo todo. Demos muitas chances para os adversários. O que aconteceu com o Corinthians, hein, Facincani? Por que o Fábio Santos não fez aí o que o Mancini pediu? Pois é, eu vou ser sincero numa coisa. O Palmeiras ontem, ele ganhou o meio-campo justamente em cima dos buracos que o Corinthians teve à disposição, né? Porque o Corinthians até teve um começo de jogo que ele chegou a beliscar um pouquinho do Palmeiras, uma cabeçada do Gil, aquele chute do Fábio, do Casares perigoso. O Corinthians estava entrando dentro do campo do Palmeiras com alguns momentos e com alguma possibilidade. O que o Palmeiras fez foi começar a cada vez mais preencher esse meio-campo, vendo que o Corinthians estava começando a querer entrar na defesa do Palmeiras. Então ele contra-golpeou o Corinthians, taticamente falando, e inverteu a situação. O que o Palmeiras não fez contra o River Plate, ele fez ontem contra o Corinthians. Só que aí o Corinthians não tem a mesma qualidade do River Plate para, obviamente, envolver o jogo, né? Ter uma equipe muito mais técnica, como era o time argentino. E, obviamente, que isso pesou demais em favor da equipe do Palmeiras. Mas, para mim, o Palmeiras ontem ganhou o jogo no meio-campo, na ausência de pegada do Gabriel. Um Cantillo, que eu acho que é um jogador que, em muitos momentos, taticamente, ele arrebenta o meio-campo do Corinthians. Ontem, uma noite muito fraca dos atacantes da equipe alvinegra, né? Matheus Vital, que não apareceu em campo ontem, como sempre, né? Se a gente pega partidas decisivas, o Matheus Vital acaba deixando muito a desejar. O Mosquito teve até que uma partida um pouquinho menos tímida em relação aos outros, mas também nada que mudasse o dólar. O Jô, isoladíssimo ali na frente, assim como no segundo tempo as entradas do Camilo não surtiram efeito, o Léo Natel, mas aí o jogo já estava praticamente arrebentado. Mas foi um Corinthians ontem muito desorganizado, mas principalmente sem um meio-campo que pudesse entender como é que foi a leitura que o Palmeiras fez do jogo, principalmente na marcação. Ô, prof, foi um choque de realidade pro Corinthians? Tem uma palavrinha que o Tite usava muito, que é equilíbrio. Né? O mal não foi ameaçar o Palmeiras, porque quando você joga futebol, você tem que dizer presente. O mal foi dar muito espaço ao Palmeiras. Citado o Tite, por exemplo, o Corinthians só foi campeão mundial aquele dia lá contra o Chelsea, porque primeiro não deu espaço. E segundo, também se fez presente. Dava as suas beliscadinhas, mordia, ia. Então, quando você faz isso com competência, nada contra ter tentado o jogo. Tem que tentar o jogo. Mas tentou de uma maneira desequilibrada, principalmente do ponto de vista defensivo, e parece não ter aprendido a lição, porque foi ainda na gestão Mancini que aconteceu a mesmíssima coisa num jogo contra o Flamengo. Um jogo em que o Corinthians é goleado, tendo até uma certa presença no setor de ataque, pareceu, não é o jogo que você disse, mas deu muito espaço. E eu acho que nos dois casos, o Corinthians entrou em campo muito senhor das suas capacidades. Às vezes, excesso de confiança também não é muito legal, principalmente quando você pega um adversário desse tamanho. Aliás, dois adversários desse tamanho, Palmeiras e Flamengo, né? Se tem uma lição que o Mancini tira desse campeonato, é essa, um pouco mais de equilíbrio. Ninguém está pedindo a volta do carilismo puro dos últimos tempos, que eram 90 minutos atrás, rezando para o jogo acabar. Mas mais competência na saída, nessa saída, né? E principalmente não dá espaço para o adversário. Ontem virou o fio de muitas coisas. O Gabriel, que nem falta estava fazendo nos últimos jogos, não só atrasa uma bola que dá de graça o terceiro gol para o Palmeiras, como acaba expulso em um lance que, na minha opinião, se não foi voluntário, involuntário também não foi. Aquela mão ficou ali no rosto do adversário. Então tá sujeito a acontecer o que aconteceu. É uma soma de alguns problemas individuais, sim, mas principalmente o coletivo. Eu acho que o Mancini foi muito simplista na coletiva, sabe? Ele fala, tomamos 3 gols, um assim, outro assado. É um jogo que com 5 minutos do segundo tempo, o corintiano já estava rezando para acabar. É simples assim. Tudo bem, prof. Não, com 5 do segundo tempo tava, mas vamos pegar, sei lá, meia hora do jogo, meia hora inicial do jogo. Foi muito mais legal o jogo, muito mais interessante das duas partes do que os 2 jogos da final do Paulista, não foi? Claro, porque se foi pro jogo, é isso que eu tô falando. Ninguém condena ir pro jogo, mas vá com responsabilidade, vai sabendo que você tem que aguentar o repuxo na volta. O Corinthians, você não aguentava o repuxo.
É muito espaço para um adversário muito competente. Eu só acho que na coletiva o Mancini simplifica muito, porque ele começa a falar de lances específicos, algumas falhas individuais em que tomamos 3 gols. Isso não é verdade. Quem viu o jogo sabe que foi além disso que ele falou. Ou não foi? Ou não foi com sobra? Claro que foi com sobra. Foi. Na coletiva, professor, porque, ele né, tentou. Ele foi questionado, Bruno, na coletiva sobre essa declaração do Fagner, que foi na saída do Fagner, não, desculpa, do Fábio Santos, na saída do gramado. E ele falou que o que ele tinha pedido era que a defesa do Corinthians se postasse em bloco ou marcasse adiantado. E eles ficaram no meio do caminho. E ele pretendia ajustar isso no intervalo, só que aí o Corinthians levou um gol, depois levou o segundo gol, e quando foi pro vestiário ele disse que já não dava mais, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que o Corinthians ele não foi focado naquilo que ele tinha que fazer, achando que era um clássico, estava de igual para igual, porque nos últimos anos o Palmeiras sempre teve um elenco mais qualificado do que o Corinthians na hora dos clássicos. Mas o Corinthians conseguia se sobressair apesar dessa diferença de elenco. Mas ontem não foi possível. Mas nunca jogando assim. Sim, não jogando assim, professor. Por quê? Porque tanto o Corinthians entrava mais concentrado, sabendo dessa diferença e querendo fazer a diferença por causa disso, como o Palmeiras também não entrava aplicado e entrava meio temeroso, eu diria, até em campo, para enfrentar o Corinthians já em face a esse retrospecto. Talvez a segurança de ontem do Palmeiras seja em razão ao campeonato paulista, que eles conseguiram ganhar o título em cima do Corinthians, e mais ainda pela fase, principalmente pela fase, pelo Abel, pelo esquema, porque a equipe está embalada. E o Corinthians, ele teve essa soberba, eu acho que é no sentido de que ele achava que era um clássico, de que estava de igual para igual, não que fosse superior ao Palmeiras, longe disso, mas não entrou focado, não entrou concentrado, não entrou sabendo que precisava estar atento cada minuto para conseguir a vitória em cima do Palmeiras. E foi isso, essa desatenção aconteceu, tudo isso. É que deu uma iludida, não deu? Assim, Zinho. Agora peraí, de corintiano fazendo conta para entrar na briga pelo título. Isso aí, você acha que deu um excesso de confiança muito grande? Verdade. Eu acho que assim, queira ou não queira, teve um pouco disso sim, né? Eu acho que assim, eu debatia muito, né, nos nossos programas que eu acho que o elenco do Corinthians não é para cair, não é para a segunda divisão, né? Mas também não é para ser o campeão brasileiro. É para estar no meio da tabela e, quiçá, dependendo do que aconteça na Libertadores, na Copa do Brasil, sonhar sim com a Libertadores, porque aí passaria para um G8. Então, olhando para os elencos que o futebol brasileiro tem, os times que ele ia disputar para esse G8, né? Então, ele está disputando ali com o Fluminense, com o Atlético Paranaense. Não o título, né? G8. Não, o título não. Está longe disso. É para oitavo lugar mesmo. Muito tá longe. longe disso, até pela temporada, pela oscilação, pelas mudanças, né? Você vê que o Corinthians começou a se acertar quando chegou a leva dos jogadores do Atlético Mineiro que não queriam mais lá, Fábio Santos, Otero, o Casares, né? Aí o Mancini chegando dá um padrão tático, que é um padrão tático de um time mais conservador. Não é aquele time que se expõe, que toma a iniciativa do jogo, a não ser quando joga contra times que é inferior ao Corinthians, que tem um elenco inferior. Todas as vezes que o Corinthians venceu os times que são... Vamos dizer, o São Paulo. O São Paulo teve a posse de bola, o São Paulo amassou mais, o São Paulo propôs o jogo. O Corinthians, na sua boa estrutura tática de marcação, de foco, como a Ivana falou, eu concordo, concentrado, focado, determinado, aí nos contra-ataques criou até mais chances que o São Paulo. Teve até mais chances para aplicar até goleada, né? Agora, no jogo contra o Palmeiras, de repente, o astral, o ambiente, aliviou aquela coisa de não vamos cair mais, esquece.
Corinthians não cai mais. Agora a gente está olhando lá para frente. Pode ter empolgado a ponto de, vou lá para o Allianz e vou propor o jogo, vou sair, vou para cima. A preparação mental pode ter sido diferente do que era quando estava com a corda no pescoço. E aí pega um Palmeiras sólido, organizado, num momento maravilhoso, com astral bom, né? E a gente, no meio do futebol, fala, jogar ganhando é maravilhoso. Então, o Palmeiras está naquela, né? Estou dentro de casa, já estou na final disso, já estou na final daquilo, meu time começou a melhorar. Teve aquele susto contra o River, mas agora a gente voltou ao normal, ganhamos mais um jogo, já estamos visualizando até uma melhoria no campeonato. Então, sabe que a coisa flui naturalmente? Então, assim, teve espaço, fragilidade do adversário, a bola entra, aí eu concordo com o Mancini. Erros ali, individuais nesse sentido, toma o gol no clássico, 1, 2, aí quando você vai querer recuperar, esquece, não vai conseguir mais. Foi. Já foi. Volta do E intervalo, já toma